E aí não é só ter a cruz como símbolo, é ter a cruz como sinal de cadeira elétrica. Ou seja, eu sigo a Jesus e levo a cadeira elétrica no ombro. Eu sigo a Jesus e estou com a cruz na testa ou no peito para dizer a você o seguinte: eu não abro nem que a morte chegue. Eu não vou abrir do projeto, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação. Por essa causa eu me ponho de joelhos. Recebi uma revelação e Deus me confiou esse ministério. Recebi o mistério e Deus me confiou, e por essa causa eu me ponho de joelhos. E Paulo diz: eu fico alegre com a cadeia e gostaria que isso produzisse fruto em vocês e que o mundo conhecesse mais o Evangelho por causa das cadeias, das minhas prisões. E claro que nós falamos isso e cantamos sobre isso, sobre essa mensagem da cruz, sobre esse projeto possível da morte, né? O hino que eu fiz citação, que é da harpa cristã, é talvez uma das músicas mais conhecidas do mundo evangélico. Mas o poeta tem uma recaída. Ele diz: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também Sua cruz. minha cruz. Quem lembra o restante? Até por uma. Não, o cara está levando a cruz, ama tanto, já quer trocar por uma coroa? Coroa Jesus me dará. É uma recaída, eu acho. Não. É uma recaída. Não. Ele ama a cruz, gosta da cruz, quer a mensagem da cruz. Mas na limitação humana ele diz: eu quero trocar por uma coroa. Jesus não faz isso. Paulo também não. E se você vai para a teologia bíblica, a ressurreição é tarefa de Deus, a missão é nossa. Por isso que eu sempre digo: se a gente quiser um caminho na espiritualidade de Jesus, você pode estabelecer uma manjedoura como uma opção geopolítica. O palácio não é oportunidade, é ameaça. O deserto como opção de solitude, em contraponto ao aplauso da multidão. O jegue como reconhecimento da graça de Deus e a manifestação de Deus na contradição dos elementos simbólicos da história. O Getsemane como compromisso com a possibilidade do sofrimento, e o Calvário como o momento da glória em que o amor, a graça e a misericórdia de Deus se revelam intensamente. Essa é a nossa vocação. A vocação tem um roteiro simbólico no Jesus Cristo de Nazaré. Mas a vocação dos seguidores e das seguidoras de Jesus Cristo é servir, percebendo o risco e a possibilidade da morte. Não significa que todos vão morrer, mas significa que eles e elas estão dispostos ao sofrimento, estão dispostos ao espaço de alto risco e estão dispostos a viver a beleza do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu termino. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito, no homem e na mulher interior, e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Qual é a nossa vocação? Se o habitat do golfinho é o mar, deixa eu dizer isso assim de maneira poética, né? Se o espaço da águia é o firmamento, se o espaço do macaco é o galho da árvore, o nosso espaço e o nosso habitat será sempre o mar do amor. Nós fomos chamados e vocacionados a amar. Essa é a nossa vocação mais ampla e mais geral. A vocação específica tem a ver com a sua história de vida, tem a ver com seus dons, com seus talentos. E aí precisamos relacionar isso ao ministério. Por exemplo, só uma ilustração. Espero, as ilustrações têm muitas limitações. Eu me sinto muito bem quando abro o texto bíblico, quando escrevo sobre o texto bíblico. E, em geral, as pessoas se sentem bem. Eu gosto muito quando faço isso. Outra coisa que eu sempre gostei de fazer foi de jogar bola. Mas eu sou aquele cara que, sem altura, nem podia ser zagueiro nem atacante. Então, tinha que ser jogador de meio de campo, distribuindo para os colegas a bola. Então, todo colega gostava de jogar comigo.
Então eu gostava de jogar com eles, eles gostavam de jogar comigo, porque tinha bola no pé, deixava na cara do goleiro e tal. E eu gosto muito de cantar. Eu descobri que quando eu canto, eu gosto muito, mas ninguém gosta. Aí eu desisti disso. Ou seja, a vocação específica tem a ver com os talentos, com as habilidades, com a sua oportunidade universitária, com a sua oportunidade profissional. Não é em vão que o Mateus entende de dívida, perdoa as nossas dívidas, e o Lucas vai falar, perdoa as nossas ofensas. É a profissão do Mateus, ou seja, esse condicionamento do próprio contexto, da própria história. Não é em vão que o Jeremias só tem visão de vara de amendoeira. Já citei o Jeremias várias vezes, mas que eu gosto muito desse camarada. Nesse aspecto eu sou irmão da Cileira. O Jeremias o tempo todo, né? E aí o Jeremias não vê palácio. Eu acho que se ele visse um palácio, ele não ia saber descrever, ele não sabia o que era aquilo. Ele vivia nos escombros de Jerusalém. Os outros têm outras percepções. Então, o reconhecimento da sua singularidade. Queria animar você a isso. Você foi chamado sendo luterano? Continua luterano. Faz parte do movimento Encontrão? Continua sendo bênção e inspiração no movimento. Foi chamado casado, né? Tudo indica que era o pessoal em Corinto assim, ficou tão encantado com a conversão e com o encontro com Jesus que pensava o seguinte, daqui para joga tudo para fora. Então não vou ser mais, se era casado, vou deixar de ser casado, Então o que ele está dizendo é mais o seguinte, encante-se com Jesus Cristo de Nazaré, mas respeite o seu processo histórico, seus talentos, suas habilidades, sua composição genética. Não tem jeito, eu não posso exigir que você vá para o viaduto do Pedroso. Só entrar, você precisa ter o nariz adaptado a isso. Às vezes você não tem. Eu não posso exigir que a minha esposa tenha o mesmo estômago e o mesmo tipo de olfato que eu tenho. Então eu entro, tenho aquele odor meio desagradável durante 15, 20 minutos, depois eu estou tranquilo ali dentro. Coitadinha, se ela ficasse comigo, ela ia ficar o dia todo sentindo náuseas, e é natural dela. Eu não posso exigir que uma pessoa em dejetos humanos, caída numa calçada, seja cuidada por ela. Já a minha composição genética não tem dificuldade com isso. Eu não posso exigir que você vá fazer peregrinação por aí afora. Às vezes suas pernas não tocam isso. Você não tem uma composição genética para isso. Meu pai era um nômade por natureza desde os 14 anos de idade. Eu penso que é isso que eu peguei do meu pai. Por isso que ele se tornou um evangelizador peregrino, um missionário pelo oeste do Rio Grande do Norte. Antes de conhecer o Evangelho, ele já tinha 5 animais vendendo produtos de Morada Nova para Fortaleza, uma região de 200 quilômetros de distância. Com os 20 anos de idade, conheceu o Evangelho, vendeu 4 dos animais, ficou só com um, pôs uma Bíblia debaixo do braço e saiu pregando o Evangelho. Então, nesse sentido, há uma vocação específica. E aí a gente precisaria ir em comunidade descobrindo. E coloco como critério você perguntar se na comunidade aonde você está, esses frutos surgiram. Se os frutos que você pressupõe estarão em outro lugar, eles precisam primeiro ser evidentes no lugar onde nós estamos, na comunidade onde nós vivemos. Porque senão nós vamos mandar a gente fazer missão porque está dando trabalho do lado de cá. Por esta causa, me ponho de joelhos. Qual é a causa que, se você pensar agora, vem ao seu coração e você diz, por ela, eu me curvo, eu me prosterno e me ponho de joelhos? Se quiser, anota essa causa. Qual é a causa pela qual você seria capaz de dedicar sua vida, gastar seu tempo, sua energia, seu coração e dizer, por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Pela causa dos meninos e meninas explorados lá no meu Nordeste, especialmente no litoral. Pelas meninas que são vítimas de abuso sexual. Por esta causa, eu quero que você ore, porque eu gostaria de dar minha vida por elas.